Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer nessa quinta-feira, dia 13 de janeiro, rapaziada. Sempre aí o John trazendo bastante novidade para vocês. Estamos com a meta de 60 mil inscritos no mês de janeiro. Conto com a colaboração de todos e também peço que me sigam lá no Instagram, @John do Timão. Editor, vamos pra cima nessa quinta aí. Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians simplesmente atropelou o Ituano ontem. Atropelou a equipe do Ituano ontem. 5-0 pro Corinthians, tá? Já no comecinho a gente abriu o placar com o zagueiro alemão, depois tivemos o gol aí do Giovani, um 2-0 bem na sequência, questão aí de 15 minutos de partida já tava 2-0 pro Corinthians, e aí foi administrar o jogo, tá? A equipe do Ituano me pareceu um pouco perdida ainda na partida, sabe? Tomou o baque desses dois gols aí no começo, ficava naquela, vai pro tudo ou nada, segura um pouco pra arrumar uma bola e aí tentar complicar o jogo do Corinthians. Tem um volante ali no Ituano, acho que é Vitor Gabriel o nome dele, o camisa 8. Craque de bola. Joga muito, tá? Mas na questão coletiva o Corinthians muito superior. Já na segunda etapa aí conseguimos o terceiro e o quarto gol bem na sequência. O Varanda entrou no final, fez um golaço também, tá? Fez um golaço e aí consagrando a classificação do Corinthians para a próxima fase. A gente mantém 100% de aproveitamento. E já pensando nisso, a própria Federação Paulista também já fez o sorteio, tá? Já tinha a tabela aí da próxima fase. O Corinthians enfrenta a equipe do Resende amanhã, 15:10. Tá? Então jogou ontem, descansa hoje, amanhã, 15:10, já entra em campo contra a equipe do Resende. Resende, John, Corinthians e Resende, sim, a gente já se enfrentou, dia 4 de janeiro, tá? Foi o primeiro jogo aí da chave do grupo 15, tá? Corinthians enfrentou o Resende, venceu por 2-1, certo? Então, mais do que nunca o Corinthians entra aí como favorito nessa partida, tá? Mas a gente sabe, é mata-mata, o time do Corinthians tirou o pé um pouco na segunda etapa, tá? Contra o Ituano, principalmente depois do terceiro gol. O nosso treinador já fez algumas mudanças, tá? Visando aí o descanso dos nossos atletas. E é isso, rapaziada. Foco total na próxima fase. Parabéns à garotada, mas como a copinha é um jogo em cima do outro, não dá tempo nem de comemorar direito, já tem que pensar na próxima partida. Fechou, família? Comentem aí o que vocês acharam da partida de ontem do Corinthians. Bom, agora eu vou trazer, rapaziada, muitos pontos sobre a coletiva de imprensa de ontem, tá? Do Ilho, do José Colagrose e também do Wesley Melo, tá? A primeira parte aqui é mais sobre a explicação do Duílio sobre a contratação do William e sobre a contratação do Paulinho, tá? Muita gente na mídia, inclusive os torcedores do Corinthians, não estavam entendendo como que o Corinthians tinha dinheiro para trazer esses jogadores, tá? Até para mim tava complicado de entender. Falei, beleza, enxugou a folha, mas tá trazendo sua cara com o salário lá em cima. Tá? Vai inflar a folha de novo. Vai ficar com bastante dinheiro para pagar todo mês. Certo? E aí o Duílio veio nessa coletiva de imprensa e explicou as parcerias que o Corinthians fez para a contratação desses dois jogadores. Se liguem. Trouxemos o William com 50% do salário pago. Trouxemos o Paulinho oferecendo propriedades e gerando conteúdo para uma empresa que pagará 100% do seu salário. Corinthians não terá custo com isso, nós esforçamos para o melhor. Aí ele falou que não quer citar números exatos e tal, mas que a folha é menor do que a de 2020. Menor que a de 2020. 20. Não é 2021. 2020. Ano do Thiago Nunes. Tá? Então assim,
segundo até também o José Colagrose, falou que é uma questão muito de planejamento, tá? Que eles pensaram nisso, identificaram possíveis parceiros, apresentaram um projeto, um trabalho de marketing, de visibilidade. E aí ele explicou como que estava funcionando essa situação. No caso do William, a Sócios.com e mais recentemente a Taunza com o Paulinho. Esse projeto continua com a maior intensidade. É um grande exemplo para o futebol brasileiro trazer grandes jogadores que não poderiam chegar com o orçamento. Temos conversas com diversos patrocinadores, alguns parceiros já existentes, outros em potencial, inclusive devemos ter novidades nas próximas semanas. Tá? Então isso daí já me deixou com a pulga atrás da orelha. O segredo é o que o clube oferece para o patrocinador para converter em vantagem para ele mesmo. Tratamos o planejamento com muita disciplina. Não trazemos jogador de valor alto sem ter uma parceria com uma marca associada. Caso contrário, seria loucura e nós temos muita disciplina, muito planejamento e rigidez. Então assim, Corinthians fechou uma parceria com a Sócios.com, aquele aplicativo lá do fan token e tudo mais. A torcida chegou, comprou os fans tokens, tá? Comprou a ideia do clube e a empresa está bancando 50% do salário do William. Aí a conta começa a fechar. Então o Corinthians não está pagando todo o salário do William, é metade. Do Paulinho não sai R$1 do bolso do Corinthians. 100% do salário do Paulinho é a Taunza que paga. Inclusive a Taunza que está buscando aí o centroavante para o Corinthians. Está buscando não, o Corinthians está buscando, mas a Taunza vai viabilizar essa parte financeira. Tá? Então, é nesse ponto que o Corinthians está se destacando. Nesse ponto que a gente está conseguindo orçamento para 2022, para montar um elenco forte. Tá? Quero parabenizar aí nossa diretoria, para mim foi uma sacada assim, muito inteligente e o resultado a gente está vendo aí no nosso elenco. Agora, falando sobre a possível venda de atletas, o Duílio foi bem categórico, tá? Ele falou o seguinte: existe uma previsão, fomos conservadores em termos de receitas, gastos e até mesmo nas competições. O Corinthians, como todos os clubes brasileiros, ainda depende muito da venda de atletas. Temos uma previsão realista de saída de atletas que recebemos propostas ou sondagens, como é o caso do João Vitor, Gabriel Pereira, Lucas Piton, Duqueiroz, Roger Guedes, Mosquito e outros diversos jogadores. Tá? E aí ele falou que não está trabalhando com a venda imediata, tá? Que o Corinthians não está com a corda no pescoço, mas que eles estão atentos aí ao interesse de outros clubes, tá? Caso chegue uma proposta, um negócio aí que valorize o atleta, seja bom financeiramente para o Corinthians vai negociar, tá? O Corinthians já sempre falou isso daí, é um discurso até batido, que nenhum jogador é inegociável. Tá? Então a nossa diretoria trabalha sim com a ideia de jogadores no mercado, mas aguarda propostas que sejam positivas pra gente, né? Não vai vir com proposta que não agrada, que pelo amor de Deus. Então, rapaziada, caso chegue proposta, acho que principalmente no meio do ano, o Corinthians deve negociar alguns jogadores sim, viu? Complementando um pouco dessa parte financeira, né? Questão da venda de atletas e tudo mais. O Duílio falou sobre o acordo com a Caixa para o pagamento da Neoquímica Arena. É algo que eles falam que não, o Corinthians ganhou um prazo, o Corinthians está mais tranquilo para pagar, tem até não sei que ano e não sei o que. Segundo o Duílio, existe um acordo verbal com a Caixa, um documento escrito, tá? Sobre esse pré-acordo sendo finalizado. E ele falou que é difícil dar um prazo, porque eles dependem de muitas coisas, muitas situações. Porque é um banco do Estado, tá? Que está envolvido, a Caixa Econômica Federal. E isso dificulta muitas negociações, questão jurídica para fechar um contrato, depende da aprovação de um monte de órgão e tudo mais. E aí o Duílio falou o seguinte, ó: está bem encaminhado e esperamos comunicar à torcida o mais breve possível. Não temos nada na justiça. Temos um tempo hoje que não é ruim, mas queremos resolver isso o quanto antes. Basicamente não explicou nada.
tá? Falou que tem um pré-acordo e tudo mais, mas quando der ele comunica a torcida. Ele não chegou e explicou o acordo, acho que ele nem pode fazer isso, né, por questões jurídicas, o contrato não tá finalizado ainda, mas é algo que a nossa diretoria tem que resolver, viu? É algo que já tá se estendendo aí há muito tempo, sempre prorrogam e nunca tem uma definição. Agora falando sobre contratações, tá? O Duílio explicou a chegada do lateral esquerdo e zagueiro Bruno Melo. Trouxemos agora o Bruno Melo. O Corinthians tem uma equipe e tem que ter um elenco. O Bruno é um jogador que está há anos no Fortaleza. Joga em 2 posições. Ele tem características diferentes dos atletas que aqui estão. Tem uma ótima bola aérea, só como exemplo. Ah, Duílio, é estranha essa contratação. Não é estranha. É um jogador que vai ajudar no elenco. Essa foi a avaliação da nossa comissão. Zagueiro é uma posição que agora que o Bruno Melo chegou, ele joga na posição de lateral e de zagueiro, tá? A gente entendia que tínhamos uma carência nessa posição, seguimos olhando para o mercado e sem pressa. Foi isso que o Duílio falou, tá? Então, segundo o Duílio, a contratação do Bruno Melo, que segundo eles, ele joga em 2 posições, tem características diferentes dos atletas que temos aqui no elenco, tem uma bola aérea boa, e é isso. Essa é a justificativa para a contratação do Bruno Melo. Pode ser que dê certo? Pode, entendeu? Pode ser o cara que chega, conquiste a titularidade, faça o feijãozinho com arroz a temporada inteira e seja regular. Mas não é o tipo de nome que a gente estava esperando. A gente esperava um cara que já chegasse com status de titular, tá? Que a gente não aguenta mais sofrer com aquela lateral esquerda do Corinthians. Bom, por fim, o Duílio falou aí sobre a contratação do goleiro Ivan, tá? Ele já admitiu aí a contratação do goleiro. E também o Duílio não gostou da situação do Donelli, tá? Que o pessoal colocou que o Donelli estaria de saída do Corinthians. Foi informação que rodou aí em todos os lugares, tá? É a informação que a gente tem. O Duílio falou o seguinte: existe uma negociação, a gente entende que, nessa área, com a saída do Kaique França, podemos melhorar o setor, apesar do Donelli ser um excelente goleiro. A chegada de um novo goleiro não significa que o Donelli tem que sair ou que será 3º ou 4º goleiro. A disputa é aberta nos treinamentos e o treinador pode ter a opção. O Corinthians pretende estar nas decisões, trabalhamos para isso. Então, é um goleiro a mais, com ótimo nível. Se der certo a negociação, entendo que só fortalece mais o Corinthians. Então ele está aí elogiando o Ivan, né, falando que o Corinthians pretende estar nas negociações, falou que é um goleiro de ótimo nível e tudo mais que ajuda. E por fim, o Duílio falou o seguinte: não tem confusão no gol do Corinthians. Se vier, o Ivan é um goleiro de seleção. É um grande goleiro e a gente só está reforçando o gol do Corinthians. O Donelli vai brigar com ele, assim como ele vai brigar com o Cássio. Se existe insatisfação do Donelli, vamos tratar com ele, mas isso não chegou a mim. Então o Duílio está colocando que essa possível insatisfação do Matheus Donelli não chegou até o nosso presidente, tá? De que o Donelli gostaria de sair do Corinthians. E para a gente entender aí o modelo de negociação com o Ivan, o Duílio trouxe a seguinte informação: o Corinthians só fará o negócio, por isso que eu falo que ainda existe uma conversa, se tiver segurança jurídica. O que existe é uma conversa entre Corinthians e Ponte Preta para o Corinthians adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro, tá? E aí tem aquele acordo que eu falei da Ponte, tá? Que a Ponte fez empréstimos, então toda a porcentagem do goleiro está comprometida. E aí o Duílio finalizou: tudo isso foi levantado e não encontramos problema. Então, no caso dele, o Corinthians faria um investimento pequeno, mas faria para adquirir 50% dos direitos se o negócio sair. Aí, para mim, beleza. O Corinthians vai pagar um valor pequeno, ficar com 50% dos direitos do goleiro, e os empresários ficam com os outros 50%, tá? Numa futura venda, os caras lucram e o Corinthians lucra. Além do Corinthians ter um excelente goleiro no elenco, tá?
achei estranho essa declaração aí do Duílio sobre o Matheus Donelli, viu? Falando que não sabe que ele tá insatisfeito, que não sabe que ele tá querendo sair e tudo mais, que eles vão brigar. Vamos dar tempo, né, rapaziada? Vamos dar tempo ao tempo, ver o que vai acontecer, se o Donelli realmente vai ser negociado ou se ele continua aí no Corinthians para 2022. Bom, a última resenha do Duílio aí, né, o último assunto que ele falou foi sobre a contratação de um camisa 9, tá? Ele falou sobre o Cavani, falou que tá naqueles últimos 6 meses de contrato, falou que é algo muito difícil, que o Manchester não deve liberar e tudo mais. Falou que conversou com o irmão do Cavani, tá? Sobre a possibilidade dele retornar à América do Sul, que nunca foi prioridade do Corinthians, Duílio colocou assim, tá? Falou que nunca conversou com o Diego Costa. Duílio falou que nunca conversou com o Diego Costa. E por fim, ele trouxe a informação que eu já havia falado para vocês, da ajuda do patrocinador. Ele falou, ó, com o patrocinador nos ajudando nessa busca, o mercado fica muito grande, tá? E isso nos permite sonhar com Cavani, Suárez, Diego Costa. Então realmente foi feita uma consulta pelo Cavani. Mas a definição do Corinthians estamos atrás de um centroavante de peso. Essa operação com parceiro precisa de um nome forte para que tenha o seu retorno. O Corinthians é gigantesco, não estamos esperando ninguém, mas estamos no mercado analisando com calma para evitar erros. E por fim, o Duílio colocou que não tem um prazo para fechar com esse camisa 9 do Corinthians. Então assim, rapaziada, a gente sabe como funciona a diretoria, essas coisas. O cara chega e vai falar, ó, tivemos uma consulta pelo Cavani, tá? Agora, como é muito difícil o Corinthians fechar, ele vai falar que foi só uma consulta e tudo mais, não avançou, beleza. O Diego Costa, como é algo que está em curso, ele falou, ó, o Diego Costa tem contrato com o Atlético Mineiro. Nunca conversei com ele. Mas, caso o Diego Costa rescinda hoje, amanhã, no início da próxima semana, o Corinthians vai entrar forte na negociação. Entendeu? É a questão burocrática. Assim como foi na época do Roger Guedes. O Roger Guedes não tinha rescindido ainda. Corinthians batia o pé. Não temos nada com o Roger. Não temos nada com o Roger. Nada, nada, nada. O cara rescindiu, passou uma semana, tava aqui no Corinthians. Tá? Então, esse discurso aí não me pega, tá? Que o Corinthians não conversou com ninguém, que tá só sondando o mercado, avaliando. Mas o que me traz uma grande tranquilidade é essa questão do parceiro, tá? Do patrocinador. Que o Corinthians precisa de um centroavante de nome. Não adianta trazer alguém da Série B que não cabe, entendeu? O Corinthians precisa do marketing do jogador, além da qualidade, tá? A qualidade vai agregar para o time e a questão do nome, um jogador de peso, vai agregar para o marketing e para o parceiro que vai bancar, tá? Então é esse o movimento que a nossa diretoria está buscando para um camisa 9. E aí, quero saber a opinião da fiel torcida sobre todos esses assuntos aí da coletiva. Bastante coisa, viu? Bastante coisa foi falada ontem, hein? Bom, agora trazendo mais uma resenha aí de futebol, tá? Cristiano Ronaldo deu uma entrevista aí pra ESPN Brasil, tá? O pessoal perguntou sobre o que ele achava do país, tá? Do nosso país, do Brasil e tudo mais. Ele falou, ó, o Brasil é um país irmão. Pela relação que tenho com os colegas meus, pela cultura, os brasileiros que vivem em Portugal. Minha irmã vive no Brasil, casada com um brasileiro. Faço meus cursos de nutrição com brasileiros. É um país que tenho muita consideração e sei muito sobre o Brasil. Mas como é o Cristiano Ronaldo, o pessoal não se contentou, né, em perguntar só sobre o Brasil. Tá, Cristiano, e a probabilidade de você jogar no futebol brasileiro? Ele falou, ó, jogar... Ninguém sabe. Ninguém dizia que eu voltaria ao Manchester com 36 anos e aqui estou. Jogar no Brasil, não sei. Está longe dos meus pensamentos, mas no futebol tudo é possível. Então, aproveitando essa resenha do Duílio, se quiser um centroavante de nome, tá aí, CR7. Brincadeiras à parte, rapaziada. É um cara assim, pô, uma estrela mundial, um dos melhores da história. Acho assim... Muito, mas muito mesmo difícil, quase impossível o Cristiano Ronaldo jogar num clube brasileiro, tá?
Só aproveitar nessa entrevista dele, não, lembrando que não tem nada entre Corinthians e Cristiano Ronaldo, tá? Não existe nem o interesse, nem a sondagem, porque o Corinthians sabe da realidade dele também, tá? A gente busca outros centroavantes no mercado, tá? Nossa diretoria não revelou nomes, mas seguimos nessa busca, rapaziada. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. O Corinthians acertou a contratação do zagueiro Robson Bambu, tá? Ex-Santos, tá? Cria da base do Santos, chegou a jogar no Atlético Paranaense também, foi vendido para o Nice, da França, por 8 milhões de euros, tá? 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais na época, tá? Em 2020. E aí ele perdeu espaço no começo de 2021, se contundiu, não joga desde março do ano passado, tá? Não joga desde março, isso é uma informação importante pra gente colocar. Vem desse período aí de inatividade. O Corinthians entrou em contato com o Nice achou que seria uma boa, tá? Pro jogador recuperar o ritmo e tudo mais, treinar em outro lugar, e emprestou para o Corinthians. O Corinthians aguarda aí o Robson Bambu entre essa semana e a próxima, já para fazer os exames e ser anunciado. Contrato de empréstimo por 1 ano, tá? Por 1 ano. John, Robson Bambu é bom? Não é bom? Eu lembro muito pouco dele. Mandei mensagem para 2 amigos santistas, tá? Um falou o seguinte: seguro na saída de bola, bom na bola aérea, tá? Muito bom na bola aérea. Meu segundo amigo falou o seguinte sobre ele: é um zagueiro super rápido, tá? Bem veloz, no estilo aí do João Vitor. Falou que ele oscilava bastante no começo do Santos, pegou a época do Gustavo Henrique comendo a bola e do Lucas Veríssimo, que, pô, nem se fala. Então ele perdeu um pouco de espaço ali no elenco do Santos, mas que tem qualidade, tá? Eu até pesquisei, ele pegou seleção olímpica, tá? Aquele sub-23 pré-olímpico e tudo mais. Então, Robson Bambu tem qualidade. Tem qualidade. Acho que vai agregar sim na equipe do Corinthians, tá? É um cara que pode incomodar o Gil, por exemplo. O João Vitor eu acho que não perde a vaga. O Gil, se balançar, o Robson Bambu pode ser um cara que tome a vaga dele. Tem 24 anos, tem uma experiência boa, ganhou destaque no Atlético Paranaense e tudo mais. Então, para elenco, um contrato por empréstimo, um cara assim que tem uma bagagem interessante. O que precisa ver é principalmente essa parte física dele, tá? Que vem desde março sem jogar. Mas confio no nosso departamento, creio que foi uma ótima contratação do Corinthians em questão de elenco. A gente traz um lateral esquerdo, que é o Bruno Melo, traz um zagueiro, que é o Robson Bambu, e um goleiro, que é o Ivan. Para mim fica faltando o centroavante, que é a principal peça, e um primeiro volante para a temporada de 2022. E quero saber a opinião da fiel torcida sobre o zagueiro Robson Bambu, a nova contratação do Corinthians para 2022. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!